Olá, abençoados! Estamos de volta a mais uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, né? Da mente de Deus para as nossas mentes. Eu queria aproveitar a oportunidade novamente, além de te felicitar por estar conosco aqui, tá? Também quero aí pedir a vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, que você faça hoje mesmo. Se você estiver aí se identificando conosco, não percam mais nenhuma mensagem que nós aqui do canal vamos trazer, né? Só lembrando que o abençoado Roberto ele está, como se diz, está aquecendo as chuteiras para entrar de novo aqui conosco na graça e trazer aí o seu brilho, né, abençoados? Porque cada um traz um brilho de Deus, um entendimento, e assim vamos trazendo todo o contexto do Evangelho do Reino. Então se inscreve no nosso canal para não perder. Já deixa o seu like, não esqueça disso. E sempre comentem, fiquem à vontade. E acima de tudo, compartilhem as nossas mensagens, ok? Bom, essa mensagem faz parte daquela série de mensagens em que estamos destapando o entendimento errado que se tinha da palavra diabo da Bíblia. E estamos o quê? Dando luz a ela. Porque o sistema religioso substituiu o entendimento bíblico para a palavra diabo e deu a ela um outro sentido, um outro entendimento, e não é o entendimento bíblico, ok? Bom, abençoados, quando eu falo sistema religioso, o que eu quero dizer com isso? São essas instituições hoje que se autoproclamaram igreja, que estão aí na terra há 2000 anos, né? Lançando aí o seu fermento no mundo, lançando as suas doutrinas antibíblicas, e hoje Deus está levantando um povo para dizer não a essa gama de mentiras, principalmente que trouxeram da palavra e deram a ela um outro sentido, como a palavra diabo. Nós estamos então nesses dias destapando isso, nós estamos a bem da verdade, colocando uma pulguinha atrás da sua orelha. E quando a gente fala pulguinha, a gente está trazendo coisas para que vocês pensem, para que vocês busquem o entendimento correto. É isso que isso que nós falamos quando nós nos referimos a sistema religioso. Abençoados, na realidade, essa palavra dentro do sistema religioso virou um ser. Virou alguém, virou um anjo caído, um ser responsável pela maldade do mundo, um ser que divide as forças entre bem e mal, Deus do lado do bem, o diabo do lado do mal, como um ser espiritual arrastando as pessoas para o inferno, né? É assim que o sistema prega. É responsável pela maldade, né? E abençoados, e se tirar esse ser do meio da humanidade, fará com que todos os seres humanos sejam bons, não é verdade? Porque se ele é o responsável direto pela maldade, tirou o diabo, acabou a maldade. Só que não funciona assim. Porque o maior problema do ser humano não é esse diabo inventado pelo sistema para levar a culpa das nossas mazelas, dos nossos erros, de tudo aquilo de ruim que o ser humano faz para ele mesmo e para o seu próximo, e também até mesmo a natureza sofre com isso. Nós é que somos a nossa carne, o nosso ímpeto carnal, que na verdade são os maiores malfeitores que vive nessa terra. Por isso que muitas pessoas dizem assim, né? E eu concordo que a única coisa que o ser humano faz é destruir a si próprio, ao próximo e também a natureza, conforme eu falei. Então o diabo é a própria carne do homem. O homem tem algo mal, algo que está injetado nas entranhas da carne, que são as obras da carne, e foi sujada por Adão. Desde quando Adão cometeu o primeiro erro, todo ser humano, toda carne que nasce, todo ser humano que nasce, já nasce aí com esse injetado pelo mal da carne. E isso está relatado em Gálatas capítulo 5. E vamos ver também nessa mensagem que Jesus falou sobre isso. Tá bom, abençoado? Se não me engano, é versículo 17 ao 21 de Gálatas capítulo 5, que Paulo fala dos frutos do Espírito e das obras da carne. Então, o homem hoje, a carne do homem representa a oposição, um pensamento contrário, algo que rejeita as coisas de Deus, que é o próprio homem, a carne do homem, e tudo que está relacionado às coisas criadas por Deus. Abençoado, e esse é o diabo que muitas vezes a Bíblia cita, ou seja, nós mesmos, sendo que a falsa igreja
transformou esse adjetivo diabo em um ser que toma as culpas aí da própria falha dessa própria falsa igreja. Então, o que nós fazemos nesta série? Pegamos todas as vezes que aparece a Bíblia diabo, aí a gente vai lá e pum, essa aqui apareceu o diabo, e a gente traz ao entendimento certo. Nós colocamos luz nessa palavra diabo e descobrimos que ela não é um ser. Se você não viu ainda, a gente deve ter aqui mais ou menos umas 14 mensagens que nós já destapamos vários diabos da Bíblia Sagrada e trouxemos o entendimento, que eu criei uma playlist dessas 14 ou 15 vídeos aí, mensagens, que está agora aparecendo para você no card, tá bom? Vou deixar também nas descrições deste vídeo, para que você veja quantos diabos que nós já matamos com o conhecimento. Isso que é mais importante. Porque diabo se mata com conhecimento. Mas o sistema insiste em dizer que o diabo sai com jejum e oração. E sem contar que até nesse versículo aí que eu acabei de citar, não tem na Bíblia. É mais uma mentira da falsa igreja. E hoje vamos matar mais um diabo. Esse está na parábola, numa parábola. E aí você me pergunta assim, André, o que é parábola? Abençoados, parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. Ou seja, não podemos tirar uma história alegórica e dizer que ela de fato existiu, e muito menos criar uma doutrina em cima disto. E nós vamos ver hoje a parábola do semeador, que se encontra no versículo 11 de Lucas, capítulo 8, né? Então ali diz, vocês conhecem essa parábola? Conhece? Claro que conhece, né? Ali diz que um homem saiu a semear, e algumas dessas sementes caíram ao longo do caminho, sendo que foram pisadas, né? Algumas que caíram pelo caminho foram pisadas, e algumas os pássaros comeram. Em outra diz que caiu em cima de pedras, né? E ali secou, porque não tem terra na pedra, e não tinha como germinar, não tinha como a semente morrer e nascer uma árvore, uma planta ali, não tinha como. Diz que uma delas também caiu nos espinhos, e os espinhos a sufocaram. E outra caiu em terra boa, nasceram e multiplicaram a semente. Basicamente é isso. E eu vou lá quando Jesus começa a explicar essa parábola. Então, os discípulos, por exemplo, não entenderam essa parábola e pediram a Jesus para explicar. Aí Jesus, curiosamente, diz isso aqui, olha, Lucas capítulo 8, versículo 10, que diz: Ele respondeu, a vós é concedido conhecer os mistérios de Deus, do reino de Deus. Mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Queridos, apesar de Jesus ter lhes falado isto aos discípulos, eu creio que, mesmo Jesus explicando ali, esses homens não entenderam nada. Aí no verso 12, ele começa então a explicar a parábola para os seus discípulos. E diz: eis o que significa esta palavra. A semente é a palavra de Deus. E abençoado, dentro desse contexto aqui, quando Jesus fala que é a palavra de Deus, ao que Jesus está se referindo? O pastor, o padre, nos ensinaram pra gente que essa palavra aí é a Bíblia, como hoje conhecemos. Mas não é bem assim. Porque a Bíblia de hoje foi muito mexida. Mas nela ainda contém a palavra da salvação. Mas temos o dever de quê? De esquadrinhar a palavra. Ao ponto de você dissecá-la e dizer: isso aqui não serve para mim. Isso aqui serve para mim. Somente quem tem os olhos iluminados é que pode fazer isso. Porque primeiro combateu o falso ensinamento, dizendo que Jesus estava se referindo ali à palavra, à Bíblia Sagrada, e não está. Então somente quem tem a ousadia de dizer não ao sistema religioso é que pode esquadrinhar a palavra e descartar coisas que não prestam, coisas que já passou, e aceitar ou não aceitar, ou através da revelação você aceitar aquele versículo para a sua vida.
Então nem tudo que tem na palavra, tá? Nem tudo que tem na palavra, na Bíblia, é a palavra de Deus. Lá podem existir palavras de homens maus e perversos, tá bom? Aí você me fala assim, mas André, você não acredita na Bíblia? Meu querido, você ouviu eu falar isso? Por favor, eu estou dizendo que esse livro fechadinho, assim do jeito que está, foi o sistema religioso que inventou. Tanto que a Bíblia dos católicos é diferente da Bíblia dos protestantes. E qual das duas estão certas? E aí, já parou para pensar nisso? Aí você fala assim, então quer dizer, André, que a gente não pode tirar a lição daí não, da Bíblia? Abençoados, claro que pode. Só não pode é inventar doutrinas em cima de uma alegoria, como uma parábola, por exemplo. Abençoados, na verdade, Jesus aqui estava se referindo a ele mesmo, porque diz que o verbo se fez carne. Então tudo que Jesus falava, Jesus de Nazaré falava, era a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? E Jesus veio com uma missão. Mas vamos continuar agora no texto aqui. Vamos ler o verso 12. E aqui está o diabo do texto, tá bom? E diz lá, verso 12. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio. Queridos, aqui na versão da Bíblia de Jerusalém fala em demônio. Na tradução de João Ferreira de Almeida diz diabo. E tem diferença entre o diabo e demônio. Diabo é uma palavra grega chamada diabolos, tá? E o demônio também é uma palavra grega que vem da palavra daemon ou daimon, né? Daemon ou daimon. Existe duas aí, dependendo, que é a mesma coisa. O daimon, o demon é a mesma coisa, ok? Porém, aqui não se altera. Nós podemos considerar tanto o demônio como o diabo, que não vai interferir em nada. Então vamos ler de novo. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio, ou o diabo, como queiram. Eles tiram a palavra do coração para que não creiam nem se salvam. Queridos, só lembrando que a palavra diabo em grego quer dizer opositor, uma ideia contrária. E dependendo do contexto, quer dizer também acusador, tá bom? Já a palavra demônio, que também é de origem grega e se chama daimon, né? Quer dizer um pensamento em ação, ou seja, um gênio, algo relacionado a comportamento. Então, como eu falei dentro desse contexto, as duas palavras se encaixam aí no texto, ok? E esse diabo, o demônio do texto, não é um ser espiritual. Não é aquele que a igreja inventou, que luta para que as palavras saiam do seu coração. Queridos, o único que tem o poder de fazer isto dentro do seu coração, e quando a palavra fala coração, entenda-se mente, porque coração não pensa. Quem pensa é mente, tá bom? A mente é que pensa, coração não pensa. Então, o único que pode tirar as coisas de dentro da sua mente é você mesmo. Por isso que eu comecei falando, dando entendimento de que o diabo, muitas das vezes, é a nossa carne, é o opositor. Jesus estava se referindo à missão dele, porque muitos naquela época já se opunham ao que Jesus estava falando, a palavra de Deus. E Jesus falava da salvação dos judeus, para os judeus, porque ele era o Messias de Israel. E a obra que seria feita seria uma obra interior, uma obra de restauração e ressurreição espiritual. Vou repetir, o que Jesus veio fazer foi uma obra interior para os judeus, uma obra de restauração, de mudança de pacto e ressurreição espiritual. Por isso que Jesus apontava para onde? Para o interior do homem. Porque é ali em sua mente, em seu coração, como queiram, que acontecem as maiores batalhas. Por isso que ele disse que aquilo que entra como comida, por exemplo, não pode condenar o homem. Isso que entra pela boca, o que está entrando, vira fezes. Veja o que ele falou em Mateus capítulo 15, versículo 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto?
Então não pode ser diabo como um ser externo, porque esse não existe. Esse ser aí a falsa igreja inventou para levar a culpa pelos seus próprios erros. O diabo está dentro, está na carne. Essa é a opositora de Deus. Essa é a culpada por muitos abençoados, por exemplo, não enxergarem tão grande salvação. É a carne. Porque tudo que o sistema aponta em seus estudos aponta para a carne. E tudo que nós pregamos aponta para onde? Para o seu espírito. O evangelho do reino é para o seu espírito. Esse evangelho que hoje pregam nessas falsas igrejas é o falso evangelho. Ele serve para a carne. E a carne é inimiga de Deus. Mas vamos continuar lendo o que Jesus disse que está dentro de nós, na nossa carne. Vejam. Agora é Mateus capítulo 15, versículo 18. Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração. E é isso o que mancha o homem. Olha, abençoados, é isso o que sai pela boca. É isso que mancha o homem. O sistema diz que é o diabo. Agora vamos ver o que Jesus disse sobre o que sai de dentro do homem. Então, não é dentro do diabo, não é dentro de um anjo caído, não é dentro de um ser espiritual. É dentro do diabo carne, que eu e você estamos vestidos. E se não atentarmos para isso, continuaremos distantes de tão grande salvação. Vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 18. Vamos ver o que Jesus fala. Porque é do coração, olha aí, mente, que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Ah, então não é diabo, aquele anjo caído que faz isso? Não. Isso está dentro de cada um. Jesus está falando isso. E isso é salvação, queridos. Não seja a semente que o diabo arranca do coração, essa palavra. Não é um ser diabo que arranca essas coisas. Essas coisas já estão dentro do homem. Veja quantas coisas estão aí na carne que Jesus fala. Maus pensamentos, homicídios, adultérios. Isso não vem do inimigo. O suposto inimigo que o sistema inventou. Não é o diabo um ser, mas está dentro de você. Porque dentro de você, na sua carne, existe um diabo. E que quem está no sistema religioso, esse diabo está ativo. Está ativado. A carne está ativada. E Jesus fala homicídio, adultério, impureza, furtos, falsos testemunhos, calúnias. Lá em Gálatas 5, do versículo 17 ao 21, Paulo cita 17 obras da carne. Depois vai lá e veja as obras da carne. Versículo 19, Jesus conclui: Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Jesus está citando a lei. Não é isso, não é você... Abençoado, essa parte de Jesus agora falando é uma crítica de Jesus ao sistema religioso. Porque isto lá eles fazem bem, eles cumprem a lei. Porém, o cumprimento da lei, sem prestar atenção às coisas que estão dentro de cada um, não serve para nada. Vocês estão entendendo? Não pode ser o seu bom comportamento. Não pode ser regras. Regras não vale. Regras só satisfazem a carne. E a carne não pode andar por aí ativada. Por isso que lá no sistema, quando um jejua mais dias do que o outro, ele se ensoberbece em cima do irmão que ora menos, ou o irmão que não consegue fazer jejum. Por quê? Carne ativada, diabo ativado. Abençoado, e a sua carne só pode ser desativada quando você entende as palavras de Jesus e ela penetra na sua mente, te trazendo luz e salvação. E salvação de quê? Da mente. Salvação do seu próprio veneno que está na sua carne, que em uma hora ou outra vai te picar. Mas o antídoto é a palavra de Jesus, a palavra do reino, a palavra que eu estou trazendo para vocês. Aqui tem grande salvação. E se negligenciarmos essa palavra, seremos iguais a sementes que não nascem, porque o diabo vem e arrebata do nosso coração a própria carne. Aí você duvida, será que é isso mesmo que o André está falando? Quantas dúvidas, né? Aí muitos falam, poxa, é legal o que o André está falando, mas peraí, esse negócio de graça eu tô fora. E esse negócio de reino de Deus, isso é heresia.
Porque lá o meu pastor disse que eu tenho que jejuar para santificar minha carne. Eu tenho que ralar para ser salvo. Porque lá pelo menos tem a reunião da Santa Ceia. E o André não. Com a graça não existe isso. E como eu posso viver a minha vida sem comer um pedacinho de pão e um refresquinho de uva? Aí minha carne se sente bem com essas coisas, André. Eu gosto de participar dessas coisas. Tá bom, meu irmão. Porque lá eu canto no grupo dos anciões. Tá bom, meu irmão. Lá tem passeio, André. Abençoado. André, lá na igreja tem até levitas que cantam. Tem os demônios também que se manifestam na minha igreja, André. É mó barato. Lá o pastor fala que tem inferno, tem pecado, tem diabo. Agora na graça aí, fica esse André aí, falando que não há diabo, que não há inferno, que não há pecado, que a salvação é na mente. Tô fora disso. Tá aí. É isso que Jesus estava falando naquele momento para aqueles que estavam ouvindo ali. Só que dentro do contexto daquele tempo. Eu descontextualizei para mostrar a vocês como é o pensamento daqueles que não são salvos. Então esse diabo do texto aí é justamente o que luta contra as coisas de Deus. Por isso que Paulo em Revelação disse que esse diabo aí é inimigo de Deus. Romanos 8:7. Inclusive Paulo teve que jogar fora o diabo. Depois eu vou trazer esse entendimento aí para vocês. Romanos 8:7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O que é a inclinação da carne, amigos? Não são as obras. Obras da carne, todo ser humano tem carne, acaba caindo nas obras da carne. Porque essa carne só está de pé para um dia cair definitivamente. E o dia dela tombar vai ser quando chegar aí a primeira morte. E dessa ninguém escapa. Por exemplo, inclinação da carne é querer agradar a Deus com a sua carne. Por exemplo, jejum é uma inclinação da carne. Batismo, tomar banho, inclinação da carne. Subidas a monte, inclinação da carne. Orar de joelho, ainda mais boca no pó, inclinação da carne. Não é por aí que se sujeita a lei de Deus. Não é. Sabe onde se serve a Deus, amigo? No coração, na mente. A sua carne pode até ficar boazinha por um tempo, mas ela se manifesta. As obras dela se manifestam. E se Deus for levar em consideração o seu bom comportamento, tem que levar também em consideração o seu mau comportamento. Daí, amigo, é ripa no lombo de todo mundo. Por isso que não servimos a Deus na carne. Não se serve. Deus não quer essa carne. Essa carne para Deus só tem um caminho, a morte. Agora, com entendimento, você apaga os dardos inflamados do maligno. Estão entendendo? Então vamos voltar. Quando eu falei de Paulo, ele teve que rejeitar a lei. Ele falou que ele considerava a lei como esterco. A lei de Moisés, a Torá, que era o livro de regras daquela época. Então Paulo teve que jogar fora isso para entender a lei do espírito de vida. Por isso que você tem que abandonar as inclinações da carne que te ensinaram para você agradar a Deus, os livrinhos de regras das igrejas, jogar fora. Não se serve a Deus dessa maneira. Vamos voltar aqui à parábola do semeador. E Jesus continua explicando agora em Lucas capítulo 8, versículo 13, que diz: aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam. Olha aí, queridos. Isso aqui acontece porque na hora da provação é a hora que vai te sacar o quê? Uma medida. A tribulação te saca uma medida espiritual. Porque momentos maus todos nós vamos viver. Os filhos da condenação, por exemplo, não suportam a provação, porque dizem que foi o diabo, um ser, né? Referindo a um ser, foi o diabo, foi Satanás que está fazendo isso em minha vida. Mas não admitem que erraram, não admitem rever seus conceitos.
porque põe a culpa no diabo. E para você aí, abençoado, que está passando por situações, está em graça, situações adversas, saiba que a graça não te isenta de passar por situações. Porém, você passa com conhecimento. Essa é a grande diferença. E sabe como funciona o conhecimento nessa hora da tribulação? Você diz assim, poxa, eu estou passando aqui por essa situação, tempinho já desempregado, porque eu fui um mau funcionário. Quando o patrão mandava fazer alguma coisa, eu não fazia, me escondia. Era respondão, chegava atrasado. Aí o patrão o que fez? Mandou embora. Agora eu estou nessa situação. Mas eu recebo que eu vou passar por isso. Recebo que as portas já se abriu. E eu vou ser o melhor funcionário. Reciclagem. De repente aí você está passando uma situação mal de saúde. Aí você diz, recebo a vida de Cristo manifestada no meu corpo mortal, me trazendo a cura. Aí quando o médico chegar com o seu diagnóstico, você diz assim, doutor, eu sou um curado. Isso é a mente de um salvo. E isso vai te sacando o quê? Medidas. E a cada medida vai te colocando em um patamar de glória. Passa por uma tribulação, vem a medida, te coloca em outro patamar. Em outro patamar, em outro patamar. E aí é a nossa vida, sendo conduzida de glória em glória. Agora aquele que serve ao sistema religioso, o condenado da mente, não aceita. Diz que é dizimista fiel. Não aceito passar por tribulação. Vou rasgar minha Bíblia. Vive fazendo provas com Deus porque o líder ensinou. Vocês estão entendendo? Mas aqueles que ouvem essa palavra, a palavra da graça, a palavra do reino, ficam felizes. Porém, as coisas desta vida vai, muitas das vezes, afastando aquele abençoado da graça. Porque eles também ainda não mergulharam no oceano da graça. Ficaram somente no rasinho ali. E aí não entende. E ficar na beira da praia vai tomar caixote. Porque vem a onda e dá caixote. Agora você, quando mergulha no oceano do Espírito, com conhecimento, você apaga os dardos inflamados do maligno. Agora tem uns que voltam para o sistema religioso, infelizmente. Tem abençoados que voltam. Chegou numa glória, vê a aprovação, não passou com conhecimento, voltou. Mas aqui Jesus também estava se referindo desta maneira. Muitos se animavam a seguir Jesus, porém as coisas desta vida iam tirando a alegria de estarem salvos ao lado de Jesus. Vamos ao próximo, versículo 14. Aqui caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim os seus frutos não amadurecem. Vocês estão vendo? Vocês veem que Jesus aqui, ele não está espiritualizando nada. Ele está usando alegorias para dizer verdades. E se aquele diabo lá, do verso 12 que eu li, fosse um ser, todos estes que caíram, as sementes caíram por outros lugares, também seria o diabo que iria tirar a pessoa da salvação proposta por Jesus de Nazaré. E a salvação proposta pelo reino, pelo evangelho do reino. Ele foi bem específico no verso 12. As coisas que estão no coração do homem. Ele estava falando do opositor externo à carne que todos têm. E aí no verso 15 ele fala daqueles que ouvem a palavra de Jesus naquela época e nessa época também, sendo que naquela época era para aquela época, para os judeus, e para os dias de hoje são para nós, para os dias de hoje. Verso 15. Aqui caiu na terra boa, são as que ouvem, olha aí, a palavra com o coração, reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Estão aí, abençoados, os salvos na mente. Hoje somos nós, os salvos, os que vivemos no reino de Deus. Na época de Jesus, os judeus teriam que rejeitar as coisas da carne, as práticas da lei de Moisés, como Paulo fez. E hoje aqueles que não entendem o evangelho do reino não são salvos, estão em condenação. Condenação da mente.
Hoje a regra é: esqueça das coisas de aperfeiçoamento de carne e sigam através do Espírito para que deem frutos do Espírito com o coração reto. Aí leia-se o quê? Uma mente dentro da justiça de Deus. O que é um coração reto? É uma mente dentro da justiça de Deus, levando tudo em limpa consciência. Estão entendendo? E damos frutos para Deus. Através do que? Da perseverança. Abençoados, olha aí o que eu falei, de passar por situações desta vida. E para encerrar, vamos ler essa palavra do reino, que nos diz respeito em relação à tribulação. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. E diz: justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Lembrando aqui, abençoado, só fazendo uma ressalva, quando Paulo fala na esperança de possuir um dia a glória de Deus, parece para os dias de hoje. Não é, isso foi para aquele tempo. Foi antes da consumação dos séculos, antes da grande tribulação do ano 70, abençoados. Tá bom? Isso aqui, hoje nós já possuímos a glória de Deus. Tá bom? Lá Paulo falava o quê? Um dia iriam possuir. Nós, os salvos, hoje já possuímos a glória de Deus. Tá entendendo? Mas o espírito dessa mensagem de Romanos 5 cabe para nós nos dias de hoje. Vamos lá, continuando, versículo 3. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Por que, abençoado, nos gloriamos na tribulação? Porque crescemos nela. Agora vejam os frutos dessa tribulação. Pois sabemos que a tribulação produz a paciência. Paciência é um fruto do fogo da tribulação. Por isso que isso nos saca uma medida tremenda. Versículo 4 e 5. A paciência prova a fidelidade. E a fidelidade, comprovada, produz a esperança. Tem 3 aí. Paciência, fidelidade e esperança. 3 medidas. Tremendo, hein? E a esperança não engana. Porque o amor de Deus foi derramado em nossa mente, nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que palavra de salvação, queridos. Que palavra de libertação. Que palavra do Espírito Santo. Que palavra para os que estão no reino de Deus. Abençoados, eu recebo que o diabo não vai roubar essa palavra que está dentro de ti, na tua mente. E esse diabo não é um ser, não. Esse diabo aí é a sua carne, que se manifesta, tentando impedir que essa palavra fique em sua mente. Mas eu recebo que você vai entender. Se é que tu nasceu para entender. Se é que Deus te predestinou para conhecer os seus mistérios. Que hoje para nós já está revelado. Não é mistério, é revelação. Então nós estamos encerrando mais essa mensagem. E destapamos mais uma vez mais um diabo na Bíblia. Nós explicamos à luz da Bíblia, não à luz das doutrinas antibíblicas da falsa igreja, não. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça agora, queridos. Compartilhe, curta essa mensagem, comentem à vontade. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem.